Senado recebe do governo proposta para regulamentar direitos de trabalhadores domésticos. Texto mantém multa de 40% para demissão por justa causa. Presidente do Banco Central diz que a inflação vai diminuir. Comissão Especial de Reforma do Código Penal discute mudanças na legislação sobre o aborto. E amanhã entra em vigor a lei que exige rapidez no tratamento de câncer pelo SUS. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. Os parlamentares que elaboram a regulamentação dos direitos das domésticas receberam hoje as propostas do governo. O executivo não aceita flexibilizar as garantias previstas na lei trabalhista. Na reunião, a presidente Dilma deixou claro como o governo quer regulamentar 7 direitos trabalhistas previstos na emenda constitucional das domésticas. Na saída, a ministra-chefe da Casa Civil reforçou. Nós apresentamos ao Congresso aquilo que apresentaríamos em projeto de lei. Então, não abrimos mão, se podemos dizer assim, da prerrogativa do governo de externar sua posição em relação ao tema. A proposta sugere 3 tipos de jornada de trabalho: 44 horas semanais com até 4 horas extras por dia, regime de 12 horas diárias com 36 de descanso, ou a criação de um banco para compensar as horas a mais no prazo de 1 ano. Se houver acordo entre patrão e empregado, o intervalo de 1 hora no expediente pode cair para 30 minutos e o período mínimo de descanso entre as jornadas seria de 11 horas. O trabalho em feriados teria que ser pago ou compensado em dobro. O adicional noturno, entre 10 da noite e 5 da manhã, acrescentaria 20% no valor da hora trabalhada. O governo também quer manter FGTS de 8%, INSS a cargo do patrão em 12%, seguro contra acidentes, salário família e seguro-desemprego, segundo as regras da CLT. O ponto mais polêmico é a indenização por demissão sem justa causa. O relator, senador Romero Jucá, propôs uma multa de 5% a 10%, mas o governo não abre mão da multa de 40%, mesmo índice aplicado aos outros trabalhadores. Não podia ser proposta diferente, né? Uma vez que nós estamos incluindo mais uma categoria tão importante como e nós já começar a querer fazer diferença ou discriminação. As propostas do governo para o trabalho doméstico vão ser incluídas num projeto de lei da comissão criada para regulamentar artigos da Constituição. O relator, senador Romero Jucá, deve apresentar o parecer na reunião marcada para quinta-feira. Depois da comissão, o projeto vai passar pela Câmara, Senado e pela sanção da presidente Dilma Rousseff antes de virar lei. A proposta que será apresentada não reduzirá valores, não reduzirá direitos, não reduzirá garantias dos trabalhadores brasileiros. Esse foi um pacto firmado com a presidenta Dilma. Ainda sobre o trabalho doméstico, o governo promete facilitar o recolhimento do INSS, Fundo de Garantia, Seguro de Acidentes de Trabalho e Imposto de Renda. A ideia é permitir ao empregador a emissão de uma única guia pela internet. A comissão de senadores que analisa a reforma do Código Penal debateu a inclusão na lei de casos em que o aborto passaria a ser permitido. O Código Penal define: aborto é crime. Só não é punido em 2 situações: se não há outro meio para salvar a vida da gestante ou em caso de estupro. A comissão especial que trata da reforma do Código Penal discutiu nesta terça-feira a proposta apresentada no ano passado por uma comissão de juristas instituída pelo Senado que muda a legislação sobre o aborto. Pelo texto, o aborto seria permitido em mais 2 casos: após diagnosticada anencefalia ou outras doenças físicas e mentais graves e incuráveis no feto que inviabilizem a vida após o nascimento, ou por vontade da gestante até a 12ª semana da gravidez, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições de arcar com a maternidade. Convidado para o debate, o presidente da Comissão Nacional da Verdade criticou a proposta. Quando a mulher acolhe e gesta a vida, ela não arca com nada. É da essência dela isto. Não é peso, não é ônus, não é arcar. Meu Deus do céu, esse verbo trai, e trai fortemente. Para este professor de Direito,
A proposta, redigida como está, gera insegurança jurídica. Modificar o Código Penal atual, introduzindo diversas exceções ao crime de aborto, mas um número até não taxativo, porque a forma como está sendo aberta a questão do aborto traz a possibilidade de, por interpretação judicial, haver ainda um aumento do número de casos de abortos permitidos. A comissão convidou para o debate o Conselho Federal de Medicina. Em março, a instituição apoiou a proposta que aumenta o número de casos em que o aborto é permitido. Mas, alegando compromisso inadiável, o presidente do Conselho, Roberto Luiz Dávila, não compareceu à audiência nem enviou representante. Senadores lamentaram a ausência porque só puderam questionar um lado interessado no assunto. A partir da concepção, o feto pode ser considerado um ser humano, na opinião de Vossa Excelência, para fins de proteção do artigo 5º, quando fala em vida, sem adjetivação, no caput do artigo 5º da Constituição? Você já tem o código genético e você já por si mesmo se autodinamiza e se automovimenta. Então aí não há vida? Há o quê? Há vida, meu caro Pedro Tax. Né? Por isso é que, com esta fundamentação clara, concreta, científica, né, a vida surge no momento da concepção. As audiências públicas sobre as mudanças no Código Penal vão ser realizadas até 17 de julho. O relator informou que até lá vai tentar mais uma vez ouvir o Conselho Federal de Medicina. Infelizmente, o debate ele restou prejudicado por falta de um contraditório, por falta do choque de ideias, o que é importante para a construção legislativa. Já foram apresentadas mais de 500 emendas e aí nós teremos os prazos regimentais para apresentação e debate dessas emendas para que possamos votar o projeto na comissão até o final do ano. O plenário do Senado aprovou hoje a criação do Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, no Paraná. A ameaça à região por causa do aumento da pesca foi uma das motivações para o projeto. O parque deve proteger a área onde mais de 8.000 aves têm ninhos e o habitat de espécies marinhas das ilhas e entornos. A matéria segue agora para a sanção presidencial. E também vai à sanção o projeto que determina que aeroportos, bases aéreas e similares ficam obrigados a manter a imagem de Santos Dumont em caráter permanente e em local visível, acompanhada da inscrição Pai da Aviação. 4 medidas provisórias estão na pauta do Congresso nas próximas 2 semanas. O acordo do governo com a base aliada é que elas sejam votadas na Câmara até amanhã e encaminhadas ao Senado. O presidente Renan Calheiros não quer mais a votação de MPs em cima da hora, como aconteceu com a medida provisória dos portos. Em reunião da ministra das Relações Institucionais, Idely Salvati, com os líderes da base, os governistas prometeram votar 4 medidas provisórias na Câmara esta semana. Elas tratam de isenção de imposto de renda sobre participação nos lucros, aviação civil e ajuda a produtores em áreas de calamidade, desoneração da folha da construção civil e tarifas de energia elétrica. O clima geral é um clima de concordância no sentido de acelerar para que as 4 MPs sejam votadas aqui na Câmara até amanhã. As MPs perdem a validade no dia 3 de junho e têm que chegar ao Senado até o fim da semana. Só assim os senadores teriam 7 dias para analisar as matérias, como pediu o presidente Renan Calheiros. A Câmara tem sim prazo para avaliar, de modo a mandá-la para cá com mais de 7 dias. Não há como não seguir essa regra que foi estabelecida com o plenário. E agora à noite, a Câmara dos Deputados aprovou a MP 597. Ela isenta do imposto de renda os trabalhadores que receberem por ano até R$ 6.000 de participação no lucro das empresas. Também foi aprovada a MP 600 sobre aviação civil. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, garantiu que a inflação vai diminuir nos próximos meses. Ele falou para senadores e deputados sobre a atuação do banco. A inflação, antes esquecida, assustou. Em março, ela passou do limite máximo estabelecido pelo governo. Essa história ganhou um vilão, o setor de alimentos. O tomate, por exemplo, chegou a subir mais de 100%. O controle sobre a inflação é uma das funções do Banco Central. Uma preocupação que agora ganha um tom diferente.
No atacado, o preço dos alimentos já caiu 6%, mas isso ainda não chegou ao consumidor. Nós vamos ajudar que essa passagem seja mais rápida, mais contundente. Nós temos uma deflação de quase 6% nos alimentos no atacado. No entanto, a inflação de alimentos no varejo ainda continua elevada. Garantir que o preço dos alimentos caia para o consumidor é parte de uma expectativa mais ampla, a de uma baixa na inflação. Nos próximos 3 meses, maio, junho e julho, a inflação mensal já será menor do que a inflação observada nos primeiros meses de 2013. E no início do segundo semestre, a inflação acumulada em 12 meses começará a cair. A inflação projetada vem junto com uma expectativa de crescimento do país, 3,1% em 2013. O mercado prevê um número diferente, 2,9%. Em tempos de crise, a aposta para crescer está no consumo. No Brasil, o principal suporte da atividade tem sido e continuará sendo o mercado doméstico. Nesse sentido, o consumo das famílias tem se mostrado robusto ao longo dos últimos anos e tende a continuar em crescimento, apoiado pela expansão moderada do crédito, pela geração de empregos, pelas transferências de renda e pelo crescimento do salário. O PMDB decidiu paralisar a reforma do ICMS em análise no Senado. Segundo o líder da bancada, senador Eunício Oliveira, não há como discutir a mudança nas alíquotas do imposto sem aprovar o projeto que valida os incentivos fiscais já concedidos e altera o índice de correção da dívida dos estados. O governo ameaçou retirar essa proposta da Câmara, mas a ministra de Relações Institucionais, Idely Salvati, afirmou que a reforma do imposto ainda não foi descartada. O Congresso Nacional tem nova comissão representativa junto ao Parlamento do Mercosul. A eleição foi realizada nesta terça-feira. Ao todo, são 37 parlamentares, 27 deputados e 10 senadores, além dos respectivos suplentes. A eles cabe a análise de todos os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional que digam respeito a temas que envolvam o Mercosul, seja na área econômica, social ou política. Até que haja eleições diretas para o Parlamento do Mercosul, os integrantes da comissão também representam o Brasil no Parlasul. Na reunião de instalação da nova comissão, o deputado Nilton Lima, do PT de São Paulo, foi eleito presidente e o senador Paulo Bauer, vice-presidente. A nova direção tem grandes desafios pela frente. Nós vamos nos organizar, e esse era um compromisso minha proposta de trabalho, que acabou sendo vencedora, começarmos a nos preparar aqui no Brasil, em reuniões a partir das áreas de interesse, não só comercial, comércio exterior, mas também as questões de educação, validação de diplomas, temas de saúde, temas de fronteira, há um conjunto, questões sociais da maior relevância, a cultura entre os nossos povos. A comissão também aprovou por unanimidade o nome do senador Roberto Requião para a vice-presidência do Parlamento do Mercosul a partir de julho, quando a Venezuela deve assumir a presidência do Parlamento. Mas a confirmação no cargo do parlamentar brasileiro depende do apoio dos 4 outros países, considerando a volta do Paraguai e do ingresso da Venezuela. A Venezuela entrará, já soube que o novo presidente Carter está conversando com o senador Fernando Lugo Mendes sobre a entrada do Paraguai, a volta do Paraguai para o Parlasul, que é o que todos nós queremos. Esse bloco forte da América do Sul competindo nos mercados do mundo. Não se trata só de comércio, se trata da integração entre países, da construção de uma verdadeira cidadania sul-americana. Em instantes, limites de compras em free shops no Brasil pode mais que dobrar. E senadores aprovam redução de imposto para deixar o pãozinho mais barato.